A questão do orçamento, parece que os prefeitos já assumiam as prefeituras com restos a pagar, e ao assumir, como lidou com isso? Nós tínhamos praticamente um orçamento de déficit, né? Imediato. Agora, o que é grave é o seguinte, o país, é muito comum no país acontecer isso, quer dizer, você legisla para a Suécia e administra para a Namíbia, né? Quer dizer, então há uma lei que é boa, que a gente defende, que é a lei de responsabilidade fiscal, mas que ela é uma lei que de verdade ela causa uma grave injustiça, porque ela interrompe o país como se fosse parar dali todo mundo zerado, e ninguém parou zerado. Quando a lei entrou em vigor, né, no ano de 2000, já existia uma situação, e essa situação, por exemplo, se eu peguei um orçamento de déficit, e ao sair depois de 8 anos, deixo meio orçamento de déficit, teoricamente eu fui um bom administrador, em tese, mas na verdade eu sou condenado, processado e condenado por um crime. Isso é de verdade porque foi legislado por gente que não conhece o município. Naturalmente, as pessoas que legislaram não tiveram a sensibilidade de conversar com os prefeitos ou com pessoas ligadas aos municípios e saber que tinha que haver um fator de referência, como se fosse um parâmetro. Ou seja, antes de aplicar a lei de responsabilidade no todo, você tinha que usar da onde você começou. Se eu comecei com déficit de 15 e largar a prefeitura com déficit de 7, eu avancei, né? E se eu peguei uma prefeitura com superávit de 4 e deixei ela zerada, eu recuei. E a legislação não prevê essa situação. Nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato, é vedado ao governante contrair despesa que não possa ser paga no mesmo exercício. Se isso ocorrer, o governante deverá assegurar disponibilidade de caixa para o exercício seguinte. Se assumir compromisso, terá que deixar o dinheiro para o pagamento da dívida. Ao longo desse programa, nós vimos que são muitos relatórios, prestação de contas e certidões que dão transparência às operações de crédito e gastos das prefeituras. E tudo tem que estar legal e precisa ser divulgado junto ao principal interessado, a população. O consultor Domingos Pobel, do Conselho Nacional de Contabilidade, acompanhou e até ajudou diretamente na elaboração da LRF quando da tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Ele diz que é preciso estimular o hábito do planejamento da gestão dos municípios e defende a criação de controladorias internas nas prefeituras. Nós não temos o hábito de planejar, né? Logicamente que o planejamento ele já vem da campanha. Quando você vem fazendo uma campanha, o plano e a ação deve ser consequência. Então, a lei apenas estabeleceu, olha, aquilo que você está prometendo deve transformar em realidade, que é o seu orçamento. Além disso, ela trouxe a questão do equilíbrio. Primeiro, uma questão de prudência. Você já se antecipar aos problemas. Então tem um conjunto de limites que a lei já sinaliza como indicadores de prudência. Olha, você está atingindo, você está no amarelo, né? Cuidado para não ir para o vermelho. Então ela trouxe uma ideia de prudência e não apenas de cumprir ou não cumprir certos limites. Depois ela trouxe uma questão básica. Você só deve gastar aquilo que você tem dinheiro para gastar. Quer dizer, é um princípio básico, né? Equilíbrio entre as suas receitas e despesa. Você não deve se endividar a tal ponto que não tenha capacidade de pagar. Um outro princípio básico, né? Você deve dar transparência, né? E você deve cumprir certos limites que permitam você ter uma boa gestão. Principalmente nos limites da folha de pagamento, que era nós tínhamos um problema da dívida, o problema da folha de pagamento, que às vezes era superior à sua capacidade, fazendo com que deixasse para o próximo um compromisso assumido no passado. Ou seja, outro princípio, não passe para a administração futura um problema que você não resolveu. Então, trouxe o princípio ali do mandato. Eu defendia mais do que isso. Eu sou o autor do artigo 41, 42 da lei, do resto a pagar. Ou seja, você não pode deixar restos a pagar para o outro sem deixar o dinheiro suficiente para pagar. Porque senão é muito cômodo, né? Eu compro e você paga. E aí não tem lógica, porque você tinha uma administração passando um problema para o outro. Então você deve agir de acordo com a sua capacidade, né? Logicamente que foi uma pena o artigo 41 não ser
ter sido vetado, porque o artigo 41 dizia, você para ter equilíbrio durante os 4 anos, você tem que fazer um equilíbrio ano a ano. Então, com o fim do artigo 41, o prefeito que não ficar atento ao longo dos 4 anos, não vai ser no último ano que ele vai se ajustar, ainda mais nos últimos 8 meses. Então, pode ser que ele tenha aí deixado um vazio ainda de responsabilidades, né, anuais, porque o equilíbrio tem que ser sempre. O que não funciona na lei? O que não funcionava bem e que foi percebido de cara é que o orçamento era fictício. Então, na verdade, houve um hábito no Brasil de você, como a Constituição dizia que você não pode gastar se não tiver autorizado, então estava tudo autorizado, só não tinha dinheiro. Daí ter a origem do resto a pagar. Na verdade, você gastava de fato sem ter. Então esta era uma realidade. O orçamento era uma peça só para cumprir um ritual, mas ele não tinha uma base financeira. Puramente simbólico, então. Ele aprovava, né, estava aprovado, porém ele não seria possível de ser executado. Naturalmente que o outro grande problema é econômico. Nós não temos condições financeiramente de cumprir o que prometeram. Então, na verdade, aí tem uma questão, não é da lei, talvez seja uma questão futura, né, das responsabilidades das promessas, porque tem muita gente que fez uma promessa sem saber a capacidade de cumprir, né, e aí não é possível cumprir, diz que a lei atrapalhou. Não foi a lei que atrapalhou, é que na verdade ele prometeu mais do que tinha capacidade de cumprir com o dinheiro da prefeitura. A outra questão, essa técnica, né, é que às vezes por uma falta de uma boa gerência, você não dava vazão em prestar contas na velocidade de buscar recursos para cobrir normalmente os seus programas, e aí acabou atrapalhando algumas ações a sua incapacidade de prestar contas. Se você não tem um bom controle de uma folha de pagamento, um bom controle de receita, um bom cadastro, isso respinga na contabilidade. Por outro lado, se você não tem uma boa contabilidade, não desperta isso aí. Então você tem um bom controle administrativo, um bom controle contábil e uma auditoria interna. Auditoria interna, até eu diria, não precisa ser um setor. Alguém que saiba fazer o diálogo com a lei, com os tribunais, com o judiciário, ou seja, aquele que tenha uma noção de trafegar dentro da prefeitura e chamar a atenção para certos pontos que o prefeito precisa tomar cuidado. Isso é difícil, hein? Essa é uma área que está sendo criada agora, como até instigada pela Secretaria Federal de Controle, como aquela área que faz o diálogo entre as áreas da prefeitura, o prefeito, o seu staff, com os tribunais. Porque às vezes também, e isso eu constatei muito na época da Secretaria Federal de Controle, 75% dos problemas são formais. Então o grande problema é a capacidade de prestar contas, né? E aí vem a falta do dinheiro, vem o desvio, porque você tem um descontrole administrativo. E como é que o senhor avalia o